Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade àquele vídeo de colocação pronominal. Lembram que eu falei que existe a ênclise, a próclise e a mesóclise? Pois é, só para lembrar, a ênclise quando o pronome vem após o verbo. Eu amo-te. A próclise quando o pronome vem antes do verbo. Eu te amo. E a mesóclise quando o pronome fica no meio do verbo. Amar-te-ei. Lembrem também que eu falei sobre colocação pronominal sobre os pronomes oblíquos átonos. Esses é que tem um lugar todo especial na frase, que são quais? O, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos, vos. Pois é, e no final do vídeo eu falei que há casos especiais de próclise. E é isso que nós vamos ver hoje. Professora, como é que eu sei que um pronome tem de vir antes do verbo? Olha só, presta bastante atenção. E não fica muito agoniado não, eu vou falar com bastante calma, tá? As primeiras palavras que exigem a próclise são os advérbios. São palavrinhas que indicam circunstâncias de tempo, lugar, modo. Então, olha só, quando eu falo sempre o amei, esse sempre é um advérbio de tempo. E aí ele puxa o pronome o para antes do verbo. Ou então quando eu falo assim, talvez a veja amanhã. Esse talvez é um advérbio de dúvida. Então coloque o pronome antes do verbo. Outra classe de palavras atrativas são as palavras de sentido geral negativo. Então, sempre que tiver uma palavra negativa, você já coloca o pronome para antes do verbo. E aí ele pode ser advérbio, pode ser pronome. Por exemplo, não a encontrei hoje. Esse não, além de ser um advérbio, é uma palavra de valor negativo. Então, ela puxa o pronome para antes do verbo. Quando eu falo também, ninguém a chamou aqui. Esse ninguém é um pronome indefinido, mas tem um valor negativo. Puxa, então, o pronome para antes do verbo. Outra classe de palavras que funcionam como um verdadeiro imã são os pronomes. Mas existem alguns pronomes que são chamados de pronomes substantivos, de valor substantivo. Entre eles, nós temos os pronomes relativos, que são aqueles que se referem a um substantivo anteriormente mencionado. Quando eu falo, o rapaz que me telefonou é meu primo. Esse que é um pronome relativo que se refere ao rapaz, que foi falado antes, mas ele também atrai o outro pronome antes do verbo, que me telefonou. Os pronomes relativos, só para lembrar para você, que, quem, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, donde, quando se referem a substantivos, né, lugares, e alguns pronomes como, quando, que também podem funcionar como pronomes relativos. Esses atraem um pronome. Há também outros tipos de pronomes, os pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém. Por exemplo, tudo me chamou a atenção. Nada o fazia esquecer daquela situação. Então, os pronomes indefinidos atraem os pronomes para antes do verbo. E existem também os pronomes demonstrativos, este, esse, aquele e as variações. Então, quando você fala assim, aquilo me deixou muito feliz, aquilo é um pronome demonstrativo. Ou então, isso me chama a atenção. Isso, pronome demonstrativo, então já coloca o pronome para antes do verbo. Há também os casos em que as conjunções subordinativas atraem um pronome para antes do verbo. E você já sabe, conjunção é aquela classe de palavras que liga as orações. No caso das conjunções subordinativas, nós temos dois tipos. As conjunções subordinativas integrantes, que são que e se, e as conjunções subordinativas adverbiais, que são aquelas que indicam circunstâncias, como o porquê, que indica causa, o quando, que indica tempo,
Há aquelas que indicam concessão, por exemplo, embora, ou as locuções conjuntivas apesar de que. São vários tipos de conjunções subordinativas adverbiais. Por exemplo, ele disse que me encontraria hoje. Esse que é uma conjunção integrante, porque se você for ver a primeira oração, ele disse. Ele disse o quê? Isso. É um quezinho que está ligando as duas orações. Então, ele disse que me encontraria hoje. Esse me vai vir antes do próximo verbo, do verbo da segunda oração. Ou então, choramos quando nos vimos. Esse quando é uma conjunção subordinativa de tempo. Então, choramos quando nos vimos. O nos tem que ficar antes do verbo da segunda oração. E aí vai. Então, as conjunções subordinativas têm de ser bem estudadas para a gente saber certinho onde colocar o pronome. Além disso, tem uma expressãozinha em mais um verbo no gerúndio. E nesse caso, o pronome vem antes do verbo no gerúndio. Por exemplo, em se tratando de política, preferia calar-se. Viram? Em se tratando de dinheiro, não queria conversa. Então, em mais um verbo no gerúndio, coloque o pronome no meio dos dois. Ainda, para a gente terminar, as orações que são interrogativas e as orações exclamativas. As orações interrogativas. Sempre que você fizer uma pergunta, você vai colocar o pronome antes do verbo. Quem te chamou aqui? Quando nos veremos? Então, sempre que fizer uma pergunta, pronome antes do verbo. E quando houver uma exclamação, às vezes existem orações que a gente chama de optativas, que indicam um desejo, expressam um desejo. E isso é bem rápido, porque você já falou isso várias vezes na sua vida. Deus te guie, Deus te proteja, Deus te ilumine. Não é? Esse tipo de oração, sempre que você for usar, tem de colocar o pronome antes do verbo. Então, resumindo, os advérbios em geral, as palavras de sentido negativo, os pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos, as conjunções subordinativas, a expressão em mais um verbo no gerúndio e as frases interrogativas ou exclamativas são aquelas que atraem um pronome para antes do verbo. Por isso, comece a usar certo, porque se você fala certo, também com certeza vai escrever da forma mais correta possível. Eu tenho certeza de que este vídeo foi muito esclarecedor. Então, dê um joinha aqui para mim, compartilhe com seus amigos, parentes, coloque um comentário aqui embaixo, coloque suas dúvidas também e não deixe de ativar o sininho das notificações. Um beijinho e até o próximo!